amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, paz e bem. Saudações a todos os irmãos e todas as irmãs do Brasil e do mundo que nos acompanham semanalmente na reflexão da classe trabalhadora e para as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez. Vamos participar dessa roda de conversa virtual, refletir a realidade que nos cerca à luz do Evangelho de Cristo. Este programa é uma iniciativa do Movimento de Trabalhadores Cristãos do Regional Nordeste 2. Eu sou Alexandre Fragoso, trabalhador da área de tecnologia, e hoje estou substituindo nosso querido irmão Valmir, que não está podendo gravar por conta de uma virose, né? Afetou a garganta dele e aí ele não conseguiu gravar essa semana. Nós desejamos ao nosso irmão toda a recuperação, né? toda a saúde, que ele se recupere bem. Estendemos esse desejo também para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão enfermos, né? Inclusive, a TV MTC Nordeste 2 tem um programa semanal às quintas-feiras, né, dedicada à saúde da classe trabalhadora. Então vale a pena você conferir, né, dar essa força, conferir lá todas as quintas-feiras, a partir das 18h30. Lembramos, né, que nesse programa tem sempre a participação, né, do nosso querido irmão Marcelo Barros, de Arthur Peregrino e de outras pessoas, né, do CEBI que fazem esse programa da saúde da classe trabalhadora. E você pode nos ajudar, né, dando essa forcinha aqui na TV MTC Nordeste 2, como? Se inscrevendo, deixando o seu joinha, comentando esse programa e compartilhando, né? Principalmente ajudando a compartilhar para poder fazer com que o algoritmo entenda a importância desse programa e também levando a nossa mensagem. Né? Isso faz com que fortaleça, né, esse instrumento que é a TV MTC Nordeste 2, né, que é um instrumento da classe trabalhadora. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar.
Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa, hoje é dia de reza, hoje é dia de reza, hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia, hoje é dia de entrega, hoje é dia de entrega, hoje é dia de espera, hoje é dia de espera. E o evangelho desta semana é o evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 16ª semana do tempo comum. 16ª semana do tempo do discipulado e da missão. Esta semana, Jesus dialoga com Marta e Maria. Vemos essas duas personagens em outros momentos, né? Maria é aquela que unge os pés de Jesus com perfume e enxuga com os próprios cabelos. E em outros momentos, elas são apresentadas como irmãs de Lázaro. Maria, inclusive, algumas pessoas cometem um equívoco de confundir ela com Maria Madalena e até com alguma prostituta. Mas João, no Evangelho de João, ele deixa bem claro que essa é a Maria, irmã de Lázaro, né? João revela nesse momento, né? Inclusive que Jesus amava muito Lázaro e a Marta, né? E aí fica subentendido que Jesus amava muito Maria. Para a análise desse evangelho de hoje, é necessário que a gente coloque em evidência a importância de Marta e de Maria na comunidade de Jesus Cristo daquele tempo, né? Então a gente percebe que nessa situação Jesus ele vai visitar a Marta e a Maria, né? E aí, enquanto Maria fica lá de conversa, de bate-papo com Jesus, né? A Marta ela vai continuar os afazeres de casa, né? E assim, isso talvez a Marta queira dar um conforto melhor para Jesus e aí corre para tentar ajeitar a sala, ajeitar as coisas para poder receber melhor Jesus Cristo, enquanto que Maria ela já imediatamente já embarcou um bate-papo com Jesus, né? E aí a gente vê que esse evangelho de hoje, ele também dialoga já com a primeira leitura dessa semana também, né? Que é do Gênesis, capítulo 18, do versículo 1 a 10, onde Abraão, ele recebe, né, os enviados do Senhor na tenda, e aí ele também corre logo para poder tentar oferecer uma hospitalidade melhor para os enviados de Deus, né, para o próprio Deus. Né? Essas duas cenas de Abraão e a de Marta e Maria, né, elas são muito comuns para a gente, né? Principalmente para a gente que é da classe trabalhadora. Né? E quanto mais excluído até, mais comum essa cena da hospitalidade, né? Quem está chegando em casa, ela é comum, né? Quando a gente chega na casa das pessoas, por mais humilde que elas sejam, logo elas oferecem um copo d'água, um cafezinho, se tiver um bolinho ela já oferece, um docinho, né? Então isso é muito comum. Inclusive tem uma piada que ela é bem ilustrativa em relação a isso, né? Que ela diz, uma jocosidade, né? Que ela diz basicamente o seguinte: se você vai à casa de um rico e ele te oferece um copo d'água, isso já é sinal de sorte. Agora, se você vai à casa de um pobre, né? Ele imediatamente já te oferece um copo d'água, um café, um bolo, uma bolacha, um biscoito, né? Um docinho.
E se bobear, você já sai de lá. Quando você sai de lá, você já sai com uma mudinha de planta, um filhote de cachorro. Então isso aí, ela ilustra, né, essa tendência que a gente da classe trabalhadora, né, inclusive os mais humildes, nós temos esse sentido da hospitalidade, do acolhimento, do amor ao próximo que chega na casa da gente, né? Essa prática, né, que é tão comum, principalmente nas comunidades mais humildes, ela me lembra muito a prática que a gente tem dentro do movimento de trabalhadores cristãos, né? Eu costumo dizer, inclusive, que lá na nossa sede, né, no MTC Nordeste 2, aqui em Recife, né, do Movimento de Trabalhadores Cristãos Nordeste 2 aqui em Recife, o ambiente mais importante que a gente tem é o ambiente da cozinha, né? Por quê? Porque é lá que a gente recebe os nossos amigos, né? Enquanto a gente está ali com eles, já vai passando um cafezinho, tem uma bolachinha, a gente oferece a bolachinha, vai comendo o que tem ali, e naquele meio ali, enquanto a gente está fazendo o cafezinho, comendo o bolinho, a gente está também compartilhando, né? Está pondo à mesa, partilhando, né? Oferecendo as nossas realidades, né? Compartilhando as nossas realidades, debatendo os nossos problemas, as nossas situações. Então ali, já à mesa, a gente já vai colocando em prática essa parte do acolhimento e também do cuidado com o próximo, né? E isso daí, né, sem sombra de dúvida, isso aí foi uma herança, né, que foi deixada por Padre Romano, né? Que Padre Romano, ele sempre expressou que a sede do Movimento de Trabalhadores Cristãos Nordeste 2, ela seria uma casa de acolhimento da classe trabalhadora. Isso aí sempre foi expresso pelo Padre Romano, né? Mas a gente voltando à cena, né, de Jesus, Marta e Maria, né? A gente se pergunta como essa passagem pode dialogar com o nosso tempo, né? A gente poderia fazer uma análise mais fechada dentro do clericalismo, onde Maria representaria a fé, né, expressa em ação. Aliás, perdão, Marta representaria a fé expressa em ação e Maria aquela fé mais contemplativa, né, mais intimista com Jesus. Mas Marcelo Barros, ele rompe com essa visão clericalista e com essa visão que é oposicionista, a fé contemplativa e a fé da ação, né? Em última análise, nosso irmão Marcelo, ele coloca que Marta e Maria são visões complementares e, por isso, uma fé só. Entendeu? A fé da contemplação, a fé de escutar Jesus e a fé da ação. Transportando esse momento, né, de Jesus para os nossos tempos, né, nós podemos nos perguntar, hoje, vivendo essa vida atribulada, onde parece que, por mais que a gente trabalhe, a gente não consegue garantir a nossa vida, não consegue garantir o nosso futuro, às vezes não consegue garantir nem o nosso presente, né, o que é que a gente vai comer, as nossas contas que a gente tem para pagar, né? Diante dessa realidade que a gente tem tão atribulada e sem garantia, né? Como é que a gente pode se dedicar de forma integral para as nossas pessoas queridas, né? Como é que pode fazer isso? Os nossos direitos, a gente vê hoje em dia que eles estão sendo devastados, né, com o avanço do capitalismo, da extrema-direita, uma ideologia que ela relativiza os direitos, né, para os trabalhadores, né, relativiza o direito ao descanso e, ao mesmo tempo, ela assegura esse direito do descanso para as elites, né, disfarçada de meritocracia, né, já que elas trabalharam, garantiram riqueza, né, elas têm direito a esse descanso. E que nós, da classe trabalhadora, na realidade, a gente tem que trabalhar mais para poder ter direito a esse descanso, né? Até alguns dizem que a gente só não enriquece porque a gente acorda tarde, né? Que a gente tem que acordar às 3 horas da manhã, tem que trabalhar 12 horas por dia, 18 horas por dia, de domingo a domingo, né? Eu acho o seguinte, que essas pessoas elas deveriam ver com os próprios olhos, né? E eu até acho que algumas conhecem essa realidade, mas assim, eu gostaria que essas pessoas testemunhassem
né, os grandes terminais de ônibus, né? Aqui em Recife nós temos alguns grandes terminais que são simbólicos dessa questão da classe trabalhadora, né? A gente chega 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, em terminais como a Macaxeira, Terminal do Barro, Terminal de Joana Bezerra, a gente vê assim uma infinidade de gente, muita gente de 5, 6 horas da manhã, que literalmente se penduram nos ônibus para poder chegar logo no trabalho, né? Essas pessoas, elas com certeza, né, para estar ali, naqueles terminais de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, elas acordaram de 3 horas, 4 horas da manhã para poder arrumar, preparar café, botar menino para a escola, né? Ajudar. Mulheres, então, sofrem ainda mais, né? Porque elas acordam cedo, tem que preparar as coisas da família, botar menino, ainda ir para o trabalho, né? Começar a segunda jornada, né? Porque se a gente for olhar direitinho, a mulher ela acaba tendo várias jornadas, né? Então, essas pessoas saem de 3, 4 horas, se levantam às 3, 4 horas, saem de 4, 5 horas da manhã de casa e só retornam para casa o quê? Lá pelas 18, 19, algumas até às 20 horas, né? Então, a gente percebe isso daí. Os donos do capital, eles não estão nem aí para essa realidade da classe trabalhadora. Na realidade, eles só qualificam o trabalho o tempo que o trabalhador está no escritório, né? Eles desprezam esse tempo de deslocamento, né? E esse tempo de deslocamento muitas vezes é mais de 1 hora para poder ir e mais de 1 hora para poder voltar do trabalho. Então a gente tem quase 2, 3 horas de deslocamento que os donos do capital, né, eles simplesmente acham que isso aí não é trabalho, que não tem nada a ver com eles, né? Então eles classificam os trabalhadores como preguiçosos, né? Então isso é um absurdo, né? Para nós cristãos e cristãs, essa ideologia que minimiza a importância do descanso, ela deve ser encarada como uma heresia, né? Um atentado à criação de Deus, que no 7º dia foi quem criou o repouso, né? Então isso aí é uma heresia. Nós não temos tempo de cuidar da nossa família, de ajudar no crescimento dos nossos filhos, de contemplar a natureza e, em última instância, de cuidar de nós mesmos, né? A gente não tem esse direito nessa vida conturbada. Cuidar dos nossos queridos, das nossas queridas, dentro do capitalismo, está cada vez mais se resumindo a quê? A dar coisas, né? Pagar uma escola, né? Pagar um plano de saúde, comprar comida, esse tipo de coisa. E tudo isso, né? Sem a gente discutir a qualidade dessas coisas, né? Sem discutir a qualidade da escola, sem discutir a qualidade do plano de saúde, sem discutir a qualidade da comida, né? Porque discutir a qualidade dessas coisas exige o quê? Exige tempo. E não só tempo, exige tempo de qualidade para a gente poder entrar no mérito dessas questões, da qualidade dessas questões e poder debater. Então, hoje em dia, a gente não consegue acompanhar as pessoas que a gente ama de forma assim mais integral, de forma mais próxima, como antigamente ainda conseguia se fazer, né? A gente não consegue dar esse apoio mais integral, né? Não consegue mais conversar cara a cara com os nossos amigos. A gente não tem tempo para ir visitar os nossos amigos e nem os nossos amigos têm tempo nossas amigas não têm tempo de receber a gente, né? Nos dias de hoje, eu imagino a seguinte coisa, né? Imagino que se Jesus viesse visitar a gente, né, a gente receberia ele da seguinte forma, né? Eu vou ler aqui um textinho que eu fiz rapidinho para ilustrar como é que a gente receberia Jesus, né? A gente diria assim: Jesus, meu querido irmão, seja bem-vindo à nossa casa. Olhe, eu estou meio corrido porque tenho que trabalhar para terminar logo umas coisinhas aqui, mas olha, fique à vontade, viu? O senhor fique à vontade, a casa é sua, na geladeira tem comida, pode pegar à vontade, não se faça de rogada, né? Olha, tá aqui a senha do Wi-Fi, viu? Tá aqui a senha do Wi-Fi. Pode ligar a televisão, que tem um bocado de canal aí na televisão para o senhor se divertir enquanto eu tô terminando aqui essas coisinhas aqui. E assim que eu terminar, a gente conversa, viu? Fica tudo certo assim, desse jeito. E olha, meus irmãos, minhas irmãs, veja só, isso aí, nos tempos de hoje, seria considerado uma recepção excelente e amorosa. Porque dentro da situação que a gente está, isso aí já é muita coisa. Eu acho o seguinte, né, que talvez o suprassumo da atenção, ainda mais atencioso do que isso aí, seria a gente chegar assim para Jesus e dizer assim, ó, Jesus, vamos fazer o seguinte, ó, vem comigo, que enquanto eu estou fazendo essas coisas aqui, a gente vai conversando.
Ou seja, a gente não tem tempo para se dedicar de corpo e alma, para escutar as pessoas, para ler o Evangelho, para escutar Jesus, porque tem que trabalhar, tem as coisas para fazer, né? Esse é o retrato aproximado da nossa realidade, né? Dos tempos atuais. E que isso é o grande responsável pelo adoecimento da sociedade, né? Essa realidade, ela é quem contribui para a explosão dos casos de depressão e de desvalorização da própria vida, né? Como é que a gente vai encarar uma realidade tão cruel e individualista? Infelizmente, algumas pessoas procuram respostas igualmente individualistas. Alguns procuram um guru profissional, né, o famoso coach, outros um guru espiritual, alguns vão atrás de políticos que prometem resolver tudo sozinho, de forma mágica, né? E pior, alguns começam a fazer uso de álcool, né, e de drogas, né, de forma abusiva, e muitas vezes tudo isso junto, né? Faz tudo isso junto. Então faz essa prática tudo junto, né? E aí a gente não tem como encarar essa realidade, né, o capitalismo sóbrio, né? Por isso que a gente vê a explosão também de consumo de álcool e drogas, né? Como os jovens também dizem, né? Assim, não dá para tancar o capitalismo de cara lavada, ou seja, não dá para encarar o capitalismo de forma sóbria, né? É por isso que, frente à desumanidade e ao individualismo do capitalismo, as cristãs e os cristãos, elas têm que oferecer uma resposta antagônica. E como é essa resposta? Uma resposta humana e colaborativa, dentro da reflexão proposta por Marcelo, né, por Marcelo Barros. Qual é a reflexão? É entender que, na realidade, Maria e Marta são complementares, né? Ou seja, a gente tem que ouvir e a gente tem que agir. Ouvir o que Jesus tem a nos dizer sobre isso, dialogarmos entre nós, né, através da gente ver e julga a realidade, e depois a gente parte para o agir. Ou seja, nada mais é do que a gente aplicar a revisão de vida contínua. Ver, julgar e agir, né? Para bem recebermos Jesus em nossa casa, como fez Maria, e cuidar das nossas pessoas queridas e de nós mesmos, temos uma proposta, né? A comunidade tem uma proposta que dialoga totalmente com a mensagem do bem viver de Cristo. E qual é essa proposta? Lutar pela escala 4x3. Essa é a proposta que dialoga com o bem viver, com o Evangelho. Essa luta parte do princípio que já existe tecnologia suficiente no mundo para poder reduzir a carga de trabalho da maioria das atividades. E que é por isso que é chegada a hora de cumprir a grande promessa da tecnologia, que era a tecnologia avançar para que a gente pudesse aproveitar melhor a vida. Enfim, é chegada a hora de dividirmos as conquistas sociais da tecnologia. Porque hoje a tecnologia, essa conquista social da tecnologia, só está servindo aos poderosos, tem que servir também à classe trabalhadora. Por isso que lutamos para aplicar a escala de 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso, sem redução do salário e dos benefícios. Desta forma, o trabalhador terá mais tempo para atender às suas próprias necessidades, cuidar da casa, estudar, cuidar da sua família e de si mesmo. Ainda que a gente pensasse dentro da lógica capitalista, essa escala de trabalho ela traria benefícios para o sistema. Por quê? Porque ela poderia colocar mais pessoas dentro do mercado de trabalho, consequentemente ampliando ainda mais o mercado consumidor. Isso, olha, veja, a gente está até pensando numa lógica capitalista. Está errado, mas de qualquer forma beneficia. É um jogo de ganha-ganha para todo mundo. Ganha a classe trabalhadora, ganha o empresário, enfim. Diversos estudos ao redor do mundo e até algumas experiências aqui no Brasil demonstram que os ganhos para as empresas e para os trabalhadores que adotaram essa escala são enormes. Várias empresas que testaram essa escala em caráter temporário
resolveram aplicar de forma permanente, né? O lema da luta pela escala 4x3, né? 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso, é trabalhar menos para que todos trabalhem, né? Para que todos possam trabalhar. Então, esse é um lema. É para que esse lema, ele define essa luta. Por quê? Porque alguns capitalistas dizem, isso é um bando de vagabundo, eles querem só descanso e tal, mas não é descanso. Né? A gente pensa nessa questão de que todo mundo possa trabalhar. Infelizmente, a situação é ainda pior nos dias de hoje. Por que ainda pior nos dias de hoje? Porque ainda é comum a gente ver trabalhadoras e trabalhadores fazendo uma escala 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso. Essa escala, ela, além de ser uma escala totalmente desumana, ela representa a exploração da classe trabalhadora. Por isso, né, que a gente tem que tomar a inspiração de Marta e apoiar todas as iniciativas que nasceram desse Momento Maria, de escuta e reflexão, e apoiar, né, todas as ações, todas as atividades contra essa escala 6x1 odiosa, né? Contra a escala 6x1, uma escala, repito, uma escala odiosa. Porém, a gente tem que ter em perspectiva que o objetivo não é simplesmente reduzir a escala de 6x1 para uma escala menor, não. Que aí seria a 5x2. O objetivo é a escala 4x3. Entendeu? 4 dias de trabalho, 3 dias de descanso. Dito tudo isto, né, finalizando essa nossa reflexão, né, a respeito do diálogo do Evangelho, do bem receber Jesus, com a necessidade de termos esses momentos para nós, né, de dedicarmos a nós, e que representa essa luta de apoio pela escala 4x3, né? A gente tem esse momento aqui agora para descomprimir um pouco o nosso momento poético, né? Que o Valmir sempre costuma terminar com ele. E aí eu escolhi aqui para a gente refletir um pouco o refrão de uma música de Renato Teixeira, né? O nome da música é Tocando em Frente, né? É muito conhecida essa música. E então o refrão, ela fala da seguinte coisa, ela diz assim, ó: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Essa música, e em especial esse refrão, ela expressa a necessidade que temos de ter tempo de qualidade para a vida acontecer. Bom, eu repito, né? A gente está terminando aqui esse momento, né, da nossa roda de diálogo virtual, mas essa roda de diálogo, ela se estende do virtual para a vida real, né? Ou seja, os momentos Maria em nossa vida, né? A gente agora vai levar essa mensagem e tem que discutir nas nossas comunidades de vivência, na nossa paróquia, no nosso sindicato, nas associações, na turma do game para quem é de game, na turma do futebol para quem é de futebol, para a turma do vôlei para quem é do vôlei, enfim, a nossa vida real. Então, minha gente, eu saúdo aqui, deixo mais uma vez o meu desejo de melhoras para o nosso amigo e irmão Valmir, para que ele se recupere, né? E desejo a todos vocês um bom domingo e até a próxima semana, se Deus quiser. Ó Pai que habitas a imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino,
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.